vou aqui apresentar a maior parte das propostas que a empresa apresentou na última semana. A ideia aqui é tentar explicar e antecipar nas assembleias um pouco do entendimento daquilo que é fato que ocorreu na negociação do acordo coletivo. Primeira coisa, houve uma negociação dura com a empresa nesses últimos meses. A primeira proposta foi apresentada no dia 12 de setembro, a segunda no dia 9 de outubro, a terceira foi apresentada no dia 13 de novembro e no dia 20 de novembro ela mostrou um novo texto sobre o SALDA-F que alguns estão considerando como quarta proposta. A negociação se dá da seguinte forma: as reuniões formais com a empresa, onde todos os sindicatos participam, né, os sindicatos da FNP num horário e da FUP em outro, e as reuniões informais, onde uma comissão de negociação da FUP, da qual eu fiz parte como suplente, negocia de forma mais detalhada com a empresa. Entre o dia 13 e o dia 20, houve uma mudança significativa no texto da minuta com relação ao SALDA-F, mas outros temas também a gente precisou fazer ajuste. Então, vai aqui as propostas que a empresa apresentou. Antes de detalhar as propostas, é importante a gente entender aquilo que atravessou o nosso acordo coletivo de cabo a rabo, né? E nós estamos falando da resolução 42 e 49 da CGPA. O que diz a resolução 42? No artigo 2º ela diz: as empresas estatais federais poderão conceder, desde que fixado o mínimo legal, o adicional de férias e a remuneração da hora extra. O que é o mínimo legal do adicional de férias e da remuneração da hora extra? Férias seria 1/3, a hora extra seria 50%. No artigo 4º, a CGPA fala: nas propostas de novos planos de cargos e salários, deverão as empresas estatais federais excluir anuênios, autorizando, se for o caso, quinquênios, cujo valor máximo será de 5% do salário base do empregado, limitando ao teto de 10 quinquênios. O artigo 5º, ele fala que o impacto nas promoções por antiguidade e por merecimento deverá ser limitado a 1% da folha salarial. E por último, uma das coisas mais importantes, a CGPA limita a 50% o custeio dos nossos planos de saúde das estatais. Veja que, se dependesse dessas resoluções, o nosso acordo seria muito pior. Essa resolução 42, ela foi editada em 2022 pelo Guedes e pelo Bolsonaro. Só que ela foi um golpe que o Bolsonaro e o Guedes deu, porque a resolução 23 da CGPA, que foi criada pelo Temer, ela já tinha sido derrubada pelo Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados. Agora, o atual governo, o governo Lula, em especial através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, impôs à categoria petroleira ainda essa resolução. O argumento deles é que era necessário fechar o orçamento de 2023. Lembrando que o orçamento de 2023 ainda é um orçamento planejado na gestão do Bolsonaro. Sendo assim, a empresa e a Petrobras colocaram um limite para a negociação do acordo coletivo. Mas quais são as possibilidades de derrubar a CGPA? A CGPA pode ser derrubada com ato administrativo do próprio governo ou pela tramitação de um projeto de lei no legislativo que derruba a resolução. E já foi aprovado no Senado a queda da CGPA 42, né? Inclusive, o relator dessa lei que derrubou a CGPA 42 no Senado Federal no dia 14 de dezembro de 2022 foi nada mais, nada menos do que o atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prat. Agora, a CGPA 42 está, né, a queda dela, o projeto de lei para derrubar ela está na Câmara dos Deputados, na Comissão de Serviços Públicos, e que talvez ela caia, inclusive, essa semana, segundo informes do seu relator, deputado Raimundo, do PT do Rio de Janeiro. O próximo passo seria ir para a Comissão de Constituição e Justiça, para o plenário da Câmara, para ser apreciado pelo conjunto dos deputados federais. Avançando um pouco sobre o tema do acordo coletivo, pessoal. Vamos lá.
AMS. Há uma série de propostas da empresa para a AMS. Para começar, do PASA, que é o Programa de Assistência ao Aposentado, avaliação de saúde do aposentado. Esse PASA estava fechado nacionalmente, só funcionava em Salvador. Agora vai ser nacionalizado, a empresa tem até abril para que haja a implementação pelo menos de um projeto piloto. Qual é a vantagem do PASA? O PASA é como se fosse um periódico dos aposentados. E os trabalhadores aposentados não precisariam pagar, fazer coparticipação nos exames laboratoriais, na avaliação cardiológica e nas consultas com urologista e ginecologista. Avançando na proposta da empresa, de acordo. E aí nós temos a questão da mudança na estrutura da tabela. E aí eu vou apresentar uma apresentação do DIEESE, O que o DIEESE trouxe para a gente? Na proposta que a empresa apresenta, de uma tabela que vai ser implementada apenas em março de 2024, há uma tentativa de mudar a concepção da tabela, porque em 2020, no Acordo Coletivo de 2020, que aprovou a relação 60-40 no nosso Acordo Coletivo, a Petrobras, sem a anuência dos sindicatos, ela também mudou a concepção da tabela, aproximando a nossa tabela de grande risco, que é a nossa mensalidade, para uma concepção de plano privado, onde os mais velhos, mais idosos, pagam mais do que os mais novos. E aí, a proposta que a empresa está fazendo é de tentar reverter um pouco. Nós pedimos para reverter tudo, E vocês vão ver a grande discrepância que houve na proposta da empresa, de 2020 para agora. E a proposta visa, por exemplo, diminuir, como vocês podem ver, para os aposentados de menor salário, uma diminuição importante na mensalidade, E aí a gente segue na análise da tabela e essa apresentação aqui, ela é muito acachapante, ela é muito evidente. Em 2020, a mudança da tabela de 2020 para 2021, fruto do acordo coletivo, fez com que os menores salários e maior idade tivessem um maior reajuste. E aqueles beneficiários com menor idade, mas que tivessem relação com os maiores salários, sejam filhos dos grandes gerentes dessa empresa, não teve reajuste. Foi um Robin Hood às avessas. E você vê o meio do caminho aqui de uma galera que teve um reajuste mediano. Mas a maior sacanagem que foi feita em 2020 foi com os aposentados, com o público acima de 59 anos. A proposta da tabela atual, que vai começar a implementada em março do ano que vem, ela diminui alguma coisa para dar um alívio para os aposentados em especial. Ela tenta atuar mais nas faixas baixas, independente da idade. E aí, qual é o balanço no número de beneficiários desses ajustes que foram feitos em 2020 e agora está sendo proposto? Em 2020, 51% dos beneficiários tiveram um aumento entre 100% e 673%. 43% teve um aumento de 10% a 50%. E 6% tiveram um aumento de até 10%. Agora, há uma proposta de redução da contribuição para 57% dos beneficiários. E 17% dos beneficiários terão um reajuste igual ao reajuste salarial. E 26% terão um acréscimo, vai ter um reajuste acima de 5,66%, no máximo 50%. Certo? Evidentemente, é aquela faixa com maior salário. Veja, então a mudança de tabela, ela tem a ver com isso, com tentar voltar, se aproximar com uma concepção mais mutualista do nosso plano de saúde. A empresa também está propondo uma mudança no nosso índice de reajuste. E nessa tabela que vocês podem ver, vocês veem que a linha superior é a linha do VCMH, que é o índice que está hoje no acordo. E a proposta da empresa, que foi proposta dos sindicatos, é que implemente o IPCA Saúde.
E o IPCA Saúde, vocês veem que na maior parte das vezes teve uma diferença muito grande com relação ao IPCMH. Lembrando que essa queda abrupta é o ano da pandemia. A proposta da empresa para margem de desconto, a margem consignável, a empresa não propõe mudar essa margem. Por quê? Chegou-se a discutir um 20%, alguma outra proposta, só que há um receio por parte dos sindicatos, isso a gente não abre mão, que qualquer acordo que a gente fizesse mudando a margem consignável afetaria as nossas ações judiciais que impõem à empresa que mantenha para os aposentados a margem de 13%. A empresa também propõe que a gente regularize no nosso ACT o parcelamento do equacionamento em 6 vezes, né, do equacionamento da IMS. O que é isso? Se a gente tiver que pagar 40% e só pagamos 38%, vai haver um rateio e aí isso vai ser dividido em 6 vezes. É o que está acontecendo agora a partir de dezembro. A empresa também propõe o benefício farmácia como compra direta. A empresa propõe também o perdão das dívidas até 2018, que dá um total de 98 milhões. Ou seja, 33 mil pessoas afetadas e 90% aposentados. Isso no saldo devedor. Algumas pessoas estão falando, mas vai prescrever essa dívida. É verdade, mas a gente teria que entrar na justiça para que essa dívida fosse quitada. A empresa já está dando, na proposta de acordo, quitar essa dívida que vai prescrever, como se a gente não tivesse, a gente não vai precisar entrar na justiça para lutar para os 5 até 2018 não precisar prescrever, né? Então, entendam, o saldo devedor que foi gerado até 2018, ele vai ser perdoado, um valor de 98 milhões, 33 mil pessoas afetadas, 90% dessas pessoas são aposentados. Ok, pessoal? Avançando na proposta de acordo. Contribuição extraordinária. O que é isso? Eu nunca vi isso na categoria petroleira. A proposta é que 2% da remuneração variável da ativa, que é PLR, PPP, abono, sejam revertidas para um fundo que vai ser usado para abater possíveis equacionamentos que o nosso plano de saúde tiver. Pessoal, é verdade que a empresa tem que arcar com o nosso plano de saúde, ela que tem que resolver os problemas. Mas aqui há um gesto político que está sendo proposto, que foi proposta dos sindicatos, para que a ativa dê uma moral para os aposentados. E a empresa está propondo que, caso a resolução 42 e 49 da CGPAR caia, a gente revogue aquele 13º que bate lá em novembro, que é uma contribuição extra. Se não for revogado, a empresa está propondo diluir em 12 vezes, para que alivie para os aposentados em especial. Mas a nossa proposta, a empresa já se comprometeu, é acabar com o 13º. Mas ela condicionou isso à queda da CGPAR 42 e 49. Eu não disse. A 49, que já foi uma resolução editada pelo governo Haddad, pelo governo Lula, pelo ministro Haddad, pelo governo Lula, ela diz que os acordos coletivos que já existem podem permanecer como está, porque senão a gente teria que voltar e botar a relação 60-40 para 50-50, se fosse seguir a orientação da CGPAR. Avançando aqui no acordo e discutindo o principal problema do acordo, que é a relação de custeio. A nossa proposta é que a empresa volte a implementar a relação de custeio para 70-30, né? E alivie ainda mais para os aposentados. Mas olha o que a empresa propôs para a gente. Eu vou ler o texto. Parágrafo 1. A companhia, federações e SES estabelecerão uma comissão tripartite com a finalidade de discutir a relação de custeio determinada pela resolução CGPAR 42, alterada pela resolução CGPAR 49, para a elaboração de soluções a fim de garantir a sustentabilidade do benefício saúde da Petrobras.
Essa comissão, ela vigorará por 3 meses, podendo ser prorrogada por mais 45 dias, ou seja, por 135 dias. Parágrafo 2º. Caso as resoluções 42 e 49 da CGPA venham a ser revogadas ou alteradas, viabilizando ajustes na relação de custeio dos planos de saúde, a companhia e as entidades sindicais, visando deixar o benefício mais atraente e acessível para os beneficiários, vão se reunir para implementar uma nova relação de custeio, de modo a causar menor impacto na remuneração de provento de seus beneficiários, responsáveis financeiros, conforme a relação de custeio historicamente adotada pela Petrobras, que é a 70-30. A Petrobras aqui se compromete a voltar para o 70-30, mas joga a batata para o colo do governo e condiciona voltar para 70-30 caso a resolução do governo caia. Além dessas propostas para a MS, há algumas melhorias propostas pela empresa. A implementação de um programa Cuidar Saúde Mental, com serviço de atendimento estruturado no modelo de telesaúde a nível nacional para todos os beneficiários acima de 18 anos. Fim da limitação de internações por dependência química sem coparticipação. Atendimento itinerante em parceria com as entidades sindicais. Previsto 17 eventos em 2024 e 14 em 2025. Houve aqui em Caxias esse ano e foi muito proveitoso. E retorno de postos fixos localizados nas áreas de maior concentração. E aí tem um prazo até abril de 2024 para ter nas cidades do Rio, Macaé, Santos, Salvador e Aracaju. Os beneficiários com disforia de gênio vai ter uma proposta de criação junto à Saúde Petrobras de programa para ofertar procedimentos, cirurgias, medicamentos e outros tratamentos aos beneficiários em transição de gênero. A disponibilização para todos os beneficiários de assinatura em plataforma especializada de acesso aos serviços, ou seja, o tal do Gympass, que é uma plataforma para os aposentados. E a empresa está se comprometendo a reavaliar a rede credenciada para buscar o melhor atendimento aos beneficiários, prioridade para as áreas com novos empreendimentos da Petrobras ou com maior carência de atendimento. Agora nós vamos no segundo item mais polêmico desse acordo coletivo, que é o saldo AF, que é o saldo de acúmulo de folgas. O que é o saldo AF na concepção da empresa? É o saldo que você, computando aquilo que você trabalha, neutraliza com os dias que você tira folga. E aí a Petrobras fez uma pontuação, da qual a gente desconhece, certo? Não existe nenhuma previsão em lugar nenhum. Ela diz que nos dias de trabalho haverá uma pontuação de 1,5 positivo e nos dias de folga seria -1. Somando isso aqui, daria uma soma de 0. Como vocês podem ver aí, nesse cálculo. Mas quando é que gera saldo AF e quando é que gera saldo positivo? Vamos dar um exemplo, que na nossa escala, aqui na Reduc, 4x6, a empresa, o gerente, te convoque na folga para você fazer 3 dias de curso em horário administrativo. Aí esses dias de curso seria o 7º, 8º, 9º dia de folga. A empresa muda o PHT durante esses 3 dias e coloca o PHT de HA. Por que o PHT de HA é 0,4? Porque é 0,4 vezes 5, que dá 2, menos 2 dos 2 dias do fim de semana. Seria isso, mas o HA não gera saldo AF, segundo o procedimento interno da empresa. Nessa situação, onde 3 dias da folga seria para curso, com a empresa mudando o PHT, só em 10 dias seria acumulado 4,2 dias de saldo AF positivo. Esse é o maior problema do pessoal embarcado, que fazendo embarque extra, a situação da pandemia onde colocou o pessoal 7 dias a mais no motel, nos cursos, isso tudo a empresa, em vez de pagar hora extra, ela gerou saldo AF de forma completamente
maldosa, de forma completamente escrota. Então, essa é uma forma de gerar saldo F positivo. Mas como é que joga saldo F negativo? E aí eu vou conversar um pouco aqui sobre as férias, pulando um pouco. Aqui, ó, imagine se você tirasse 5 dias de férias, que batesse os 4 turnos, mais uma folga. Ficaria o retorno dessas férias, sobraria 5 dias de folga. E nessa soma desses 10 dias, dessa sequência, dessa relação folga-trabalho, daria menos 5. Por isso que o pessoal do Norte Fluminense, em 2013, estendeu a greve e acabou fazendo um acordo onde o dia do desembarque, contando meio ponto, meio dia, multiplicado por 10 embarques que faz no ano, compensa com esses 5 dias negativos. Agora, a empresa está nacionalizando o dia do desembarque na proposta dela, né? Antes era só no Norte Fluminense, agora ela está nacionalizando. Pois bem, a empresa ela está propondo, então vejam, essa é a concepção do saldo F. A empresa ela está propondo que a gente acabe com o dia ótimo de férias, mas ela só está dando 8 dias para neutralizar. Como é que vai ser isso, Marcelo? Você pega aí 5 dias das suas férias, você está tirando 5 dias, ou 15, é múltiplo de 5. Você bota lá 5 dias de férias, os 4 turnos mais uma folga. Você vai usar 5 dos 8 códigos no retorno de folga, ou seja, vai dar 0. E aí você consegue estender as suas férias, que combina 6 dias de folga, mais 5 dias de férias, mais 5 dias de folga neutralizada. E isso dá 16 dias de férias. A nossa tabela do turno de 8 horas era uma tabela que tinha um período nobre, como a gente gostava de falar. E é por isso que ela gerava muito saldo F negativo, segundo a concepção da Petrobras, né? Então esse dia ótimo, o fim do dia ótimo de férias, ele ajuda a gente a esticar um pouco a nossa folga para que a gente regenere a nossa saúde durante as nossas férias, né? Agora, era melhor que tivessem 10 códigos para neutralizar, claro. Mas na verdade, pessoal, a gente acha que o saldo F precisa acabar, certo? A proposta que está colocada na mesa, ela é uma proposta que ainda mantém o saldo F como sistema de controle da relação folga-trabalho por parte da Petrobras. Mas, na nossa avaliação, o que está entrando no acordo não compromete a nossa visão de que o saldo F é um problema para a categoria. Veja, o saldo F continuando a existir, em 2024, nós calculamos que o grupo A vai sobrar, se você vier em sua sequência de trabalho normal, sem vir na folga fazer curso, né, gerando saldo F positivo, ou não tire o período de férias sem gerar saldo negativo, o grupo A em 2024 vai gerar 1,5 de saldo positivo. O grupo B, em 2024, geraria 4 positivo, o grupo C geraria 1,5. Mas o grupo D geraria menos 3,5 e o grupo E menos 3,5. Já em 2025, o grupo A geraria 0 de saldo F. O grupo B faria menos 5 de saldo F, o grupo C menos 2,5, o grupo D geraria saldo positivo de 2,5, e o grupo E, 5 de saldo positivo. Isso é uma maluquice, isso aí não existe, certo? A gente precisou vir na folga para fazer curso ou para compor o grupo de turno, é hora extra, pessoal. A empresa precisa pagar hora extra e parar de usar artifícios para não pagar hora extra. A bateria está acabando. E aí a gente segue no debate do saldo F. Qual é? E aí vocês vão ver, comparar a proposta
que a empresa apresentou no dia 14 de novembro com a proposta final. E eu digo de forma antecipada que o Sindicato Caxias foi muito importante, porque votou na sua diretoria que não ia assinar o acordo, não ia defender a assinatura do acordo, se não fosse resolvido o problema do SALDA-F. E aí vamos lá. Como é que estava a proposta no dia 14? Primeiro, o topo, saldo de acúmulo de folga, saldo das horas para compensação, reflexo do banco de horas no repouso semanal remunerado, acordo para apuração, compensação, dedução, quitação e extinção das rúbricas. Essa proposta, por si só, muda de qualidade, esse texto, a relação que a gente tem com o SALDA-F hoje. Por quê? Porque o SALDA-F hoje não tem previsão em lugar nenhum. E a empresa, e a principal tese jurídica nossa é essa, junto à justiça, para derrubar o SALDA-F dos aposentados que estão saindo e estão pagando dezenas de milhares de reais para a empresa. Mas vocês vão ver que não há nada que comprometa as outras teses contra o SALDA-F. Apenas vai ter no nosso acordo algo sobre o SALDA-F, mas algo desidratado, vamos dizer assim. Aí vem em seguida, a companhia se compromete a realizar a quitação individual a cada empregado que faça jus ao SALDA-F, horas para compensação, horas de reflexo do repouso semanal remunerado, sobre o banco de horas, da seguinte forma: todos os valores negativos referentes aos saldos de acúmulo de folgas e de horas para compensação em 31 de agosto foram zerados antes de qualquer outro cálculo. Ou seja, naquele primeiro simulador que a empresa apresentou no dia 14, ela colocava ao contrário disso, que era descontar o saldo AF negativo e o saldo para as compensações negativo. Só que a gente bateu e a empresa imediatamente enviou um ofício corrigindo esse erro, porque isso não foi negociado em momento nenhum. Em seguida, a empresa propõe a apuração do saldo de acúmulo de folgas. Em 31 de agosto, o saldo apurado considerará o ponto em que o empregado se encontra na sua escala de trabalho nesta data. O valor será apurado da seguinte forma: o saldo positivo será convertido em horas e multiplicado por 0,75. O resultado apurado quita toda e qualquer pretensão relacionada a esta rúbrica. Já depois de muita negociação e muita pressão, a empresa mudou o texto para: o saldo apurado considerado o ponto em que o empregado se encontra na sua escala de trabalho nesta data, o valor será apurado da seguinte forma: 75% do saldo positivo será convertido em horas, multiplicado por 1 e pago pela companhia. Para os empregados que tiverem esse pagamento, a companhia entende que não há mais pendências relacionadas a esse valor do saldo individual de acúmulo de folgas apurados no período. O restante dos 25% será mantido acumulado no saldo de acúmulo de folgas. Isso aqui mantém a relação 1 para 1. Por que isso era importante para o pessoal embarcado? Porque como a empresa não pagava hora extra e gerava SALDA-F mudando o PHT da categoria, pelo menos um dia de folga, pelaquele dia de SALDA-F positivo, a categoria queria fazer jus. Então, por exemplo, tem um pessoal embarcado que vendia 10 dias de férias, esticava aqueles 21 dias de folga mais os 20 dias de férias, isso dá 41, e aí sobrava 15 dias para retorno para sua escala. Esses 15 dias pegava o SALDA-F positivo e neutralizava. Mas, pessoal, para gerar SALDA-F positivo, você precisa trabalhar na folga para a empresa sem gerar hora extra. E isso é um absurdo. Ok, pessoal? E veja, há uma diferença cabal do entendimento jurídico e político quando a empresa queria que a gente assinasse o acordo dizendo: o resultado apurado quita toda e qualquer pretensão relacionada a esta rúbrica, para a companhia entende que não há mais pendências relacionadas a esse valor do saldo individual. Essa evolução na negociação nos favorece
na luta política e na luta jurídica. Aí segue os textos que não mudaram. A apuração do saldo de horas para compensação, demonstrado no relatório de frequência em 31 de agosto, o eventual saldo positivo será calculado com acréscimo de 50%. O Sindipetro Caxias tem ação para que a empresa pague esse saldão aí, que a gente chamava de cofrinho. A categoria botava as horas no cofrinho para poder folgar, usar de alguma forma para compensar depois. A empresa, inclusive, agora está propondo pagar com acréscimo de 50% em cima do valor da hora normal. Ela mantém esse texto na última proposta. A apuração do repouso semanal remunerado do banco de horas na forma de 1/6 sobre as quitações do banco de horas, desde a implementação do banco em janeiro de 2020 até 31 de agosto. Aqui a empresa reconhece que não pagou esse reflexo do ESR nesses últimos anos por conta do banco de horas. A empresa está limitando o saldo final positivo até um teto de 4 remunerações. A empresa está dizendo, estão encerradas quaisquer tratamentos em relação à frequência do período anterior a 31 de agosto, que possa impactar os saldos quitados, bem como consequente qualquer efeito reflexo daí advenha. O jurídico do Sindipetro Caxias avalia que era melhor não ter esse texto, mas esse texto não prejudica a tese de que nós temos direito a vários outros reflexos que a empresa não está pagando agora. Porque os outros artigos, eles mostram uma evolução na negociação que a boa-fé negocial diz que os sindicatos, as federações não estão abrindo mão daquilo que a empresa não está pagando agora. Avançando, as partes reconhecem que as propostas acima apresentadas não implicam no reconhecimento de ilegalidade alegadamente praticada pela Petrobras acerca dos citados temas. Não implicam na ilegalidade, no reconhecimento da ilegalidade. Agora, nós não estamos reconhecendo a legalidade. Percebe? O jurídico da Petrobras fez questão de colocar esse texto para se resguardar. Mas isso não compromete a nossa judicialização desse tema. Após a apuração do saldo de frequência acima descrito, caso o saldo final seja positivo, os valores serão pagos aos empregados em parcela única no dia 28 de dezembro. Em contra-cheque específico para os sindicatos que assinaram até o dia 13 de dezembro. Ok? A empresa, no texto novo, ainda complementa. Nos casos em que o empregado só tiver valor negativo zerado, não haverá qualquer desconto. Para os empregados com apuração de saldo negativo e abrangidos por essa medida, a companhia, não os sindicatos, entende que não há mais pendências relacionadas ao saldo de acúmulo de folga apurado no período. Mais um texto que ela não mudou da primeira para a última proposta. O pagamento acima descrito não é cumulativo com pagamentos decorrentes de ações judiciais que versem sobre os objetos aqui tratados. Caso seja identificado o pagamento de ações judiciais com o mesmo objeto, dos itens relacionados acima, a companhia descontará do empregado o valor pago a título de quitação do saldo de frequência ou outra medida para evitar o pagamento em duplicidade. Um trabalhador que fechou um saldo aqui de R$10.000, se ele entrar na justiça para pedir o direito da empresa pagar o dobro e os reflexos, que de fato tem direito, a empresa vai abater esses R$10.000 que nessa hora ela está antecipando. Avançando, e aqui tem a maior maldade da primeira proposta da empresa, quando ela botou no texto que o cálculo da relação folga-trabalho é realizado a partir das pontuações de dia de trabalho e da pontuação dos dias de folga. Nós não reconhecemos isso e não aceitamos que esse texto avançasse e a empresa tirou. Seguindo, a empresa propôs que, caso seja gerado saldo AF, ao final do ciclo de trabalho, ao final do ano, a partir de 2024, após os devidos tratamentos de frequência, esse será migrado para o banco de horas do empregado. A gente falou, isso aí começa a regrar
uma concepção de salda F. E aí a empresa propôs uma solução que a gente acatou, que é por solicitação do empregado, porque vira uma opção individual. Ok, pessoal? Quando o empregado no retorno de férias tenha que aguardar o início do próximo ciclo, a frequência desses dias como retorno de férias, não gerando folgas, no limite de 8 dias por período aquisitivo. É o fim do dia último de férias, com a inclusão dos 8 dias de código para neutralizar. E a empresa vai discutir o salda F, o saldo de horas de compensação e todos esses temas que estão nesses textos, numa comissão específica para frente. Ou seja, a nossa luta contra o salda F vai continuar. Ok, pessoal? Avançando. Quais são as teses jurídicas que a gente tem contra o salda F? Não há previsão na lei. A folga no retorno de férias deve ser considerada como folga. A mudança de PHT, né, do planejamento de horário de trabalho, ela é ilegal. O trabalho na folga deve ser pago como hora extra, mas isso é tão básico. Mas a empresa estava dando golpe. E tem a boa-fé negocial, onde a negociação demonstrou, ficou claro que não há acordo, que o salda F é um mecanismo de compensação de horas. Uma última tese é, não estava previsto no acordo. E aí sim muda a relação de qualidade. Essa tese, que não estava previsto no acordo, ela é prejudicada, mas não prejudica o conjunto das outras teses que nós temos contra o salda F. Pessoal, muita gente falou, mas a hora que está no salda F, ela é uma hora extra e deveria inclusive pagar os reflexos. Sim, nós entendemos que toda hora que está no salda F deveria ser pagado como hora extra. Mas a empresa não pagou. Ela pode estar pagando agora, antecipando 30%, 40%. Todo trabalhador vai ter o direito de entrar na justiça para pleitear aquilo que ela não está antecipando agora. Espero tentar resolver na negociação com a empresa, acabando com o salda F, que é a nossa bandeira, essa diferença. Não vai ser fácil. Por isso que o trabalhador que quiser pleitear aquilo que a empresa não está pagando agora, como os reflexos, como o valor da hora dobrada, ele vai poder. A relação, já disse, né, permanece 1:1, né, por saldo positivo, e não está pagando no valor de hora extra, nem os reflexos. Zerar o saldo negativo e as horas para compensação, isso é muito importante, em especial para centenas de trabalhadores aí na Reduc que estão para sair agora no PDV, e estão com saldo F enorme, negativo, né? É uma boa vantagem a hora de compensação ser paga com 50%, o reconhecimento do repouso semanal remunerado. Mas tem outras rúbricas, tem 13º, férias, FGTS, nós devemos entrar na justiça para pedir aquilo que ela não está pagando agora, né? E algumas pessoas falaram sobre os cálculos de conversão obscuros, né? A conversão de dias para horas e tal. Pessoal, a gente não reconhece esses cálculos. Esses cálculos são feitos de forma unilateral pela empresa. Com certeza vai ter muitos problemas. Passando do tema do salda F, a empresa propõe como cláusulas econômicas, todo mundo já sabe, né? 4, a inflação no salário base e na RMNR a inflação mais 1%. Para o Vale Refeição e Alimentação, um reajuste de 5,78%, que é o IPCA fora do domicílio. Adicionado Estado do Amazonas, gratificação de campo terrestre, reajuste de 5,66%. A partir de janeiro, reajuste de 8,39% das tabelas dos benefícios educacionais e do jovem universitário. Esse é o índice do IPCA educacional. Como a proposta é de acordo bianual, a empresa está propondo 1% de aumento real, mais o IPCA no ano que vem. E isso também é refletido nas outras propostas. Aqui tem um problema que o pessoal que não repactuou vai ser
discriminado porque não está recebendo esse aumento real de 1%. Mas isso tem um debate político por trás também. E no início de 2025 vai ter reajuste do benefício educacional, jovem universitário, pelo IPCA, índice na IPCA educação, subitem educação. A empresa está propondo pagar um crédito extra de R$900 agora em dezembro, que vai cair no Vale Alimentação. Ela está propondo voltar a 100% o extra turno feriado. Veja que não é voltar como era até 2016, 2017, que ela pagava, seria 2 vezes o que a gente está ganhando hoje, né? 4 vezes o que a gente está ganhando hoje. Então, a gente, em 2016, 2017, ganhava 200, passou a ganhar 100 porque a empresa achou que devia pagar 100, e no acordo voltou para 50. Nós estamos voltando para 100 agora, o extra turno feriado. A proposta de banco de horas não é acabar com o banco, a proposta da empresa, mas ela melhora o banco quando diz que o limite vai ser apenas de 120 e metade das horas ela vai pagar no mês subsequente e metade vai para o banco. E, né, desde o dia da nova data base, do dia 1º de setembro de 2023, ela paga de forma regular aquilo que ela devia ter pago desde 2020, que é o RSR do banco de horas. A empresa nacionalizou os acordos regionais de turno de revezamento, seja o de 8, seja o de 12. Né? Vai caber a categoria escolher se quer um turno de 8 ou se quer um turno de 12. E qual o tipo de tabela que ela vai botar no acordo coletivo, a gente vai poder aderir. Lembrando, a gente tem um acordo regional assinado agora, no início de novembro. Então, esse acordo não vai durar nem um mês, tá bom, pessoal? Porque ele vai ser nacionalizado e ele vai perder a validade. A empresa, junto com a proposta de nacionalizar o acordo do turno, ela está propondo melhorar para quem recebe comida in natura o valor das refeições. Como? Em vez dela dar 2 lanches e uma refeição, ela vai dar no valor do contrato o equivalente a 2 refeições e um lanche. Na prática, ela aumenta de mais ou menos R$ 37,00 por turno para mais ou menos 51, tá bom? Ela melhora significativamente, vai melhorar significativamente a qualidade da alimentação para quem ainda tem comida in natura. Hora extra, troca de turno, volta à tabela e aquilo que está para além da tabela, ela vai pagar como hora extra. Entretanto, a empresa está se comprometendo a voltar aos 100% da hora extra troca de turno se cair a CGPA 42 e 49. Então, mais um motivo para a gente derrubar a CGPA. Lembra que a hora extra pela CGPA seria de 50%? Pois bem, a empresa com a 49, com a CGPA 49, mantém o que está no acordo atual e se cair a 42 e 49, a empresa se compromete a voltar para os 100%. Ela tirou o dela da reta. A Petrobras jogou a batata na mão do governo. A empresa já tinha apresentado a licença maternidade para mãe não gestante, a extensão da licença paternidade em 30 dias, hoje está em 20. O auxílio ensino poderá ser reembolsado agora a matrícula, no auxílio creche no pré-escolar. Para o horário administrativo, ela está dando um abono no Natal, na véspera do Natal e Ano Novo do ano que vem, e na quarta-feira de cinzas de 2024, 2025, e está dando aí o abono de 4 dias por ano para levar o filho no médico. Ela está dando um auxílio cuidador para PCDs no valor de um salário mínimo nacional. Ela está agora dando o auxílio acompanhante, que é o auxílio babá, né? Para todos até 36 meses. Antes era só para as empregadas mulheres. A empregada vítima de violência doméstica e familiar poderá se afastar por 10 dias. A interjornada vai servir só para quem trabalha em confinamento. E nas viradinhas do confinamento há um problema na hora de cumprir as 11 horas de intervalo. Então a empresa vai pagar no valor de 200%. A empresa está propondo melhorias nos exames periódicos,
O auxílio de deslocamento, né, pejorativamente chamado de auxílio JEG, vai ser nacionalizado, menos para Urucu que recebe o adicional do estado do Amazonas. Isso é um grande ganho. O Norte Fluminense tinha um acordo regional, agora todas as bases vão ter um acordo nacional. Vão entrar no acordo nacional. O adicional do estado do Amazonas vai ser permitido novas adesões. A empresa está excluindo da proposta de acordo aquela possibilidade de turno 1 para 1. A empresa está propondo um abono com piso de R$13 mil, mais ATS ou uma remuneração. Imediatamente após a fechamento do acordo, a empresa vai abrir o processo de negociação para pagamento da PLR de 2023, que vai ser pago em 2024. A homologação de rescisão de contrato de trabalho vai ter que ser feita agora no sindicato. A reforma trabalhista prejudicou muitos trabalhadores na quitação e agora o acordo prevê que os sindicatos vão voltar a ter o maior poder para ajudar os trabalhadores nesse processo. Continua, após o acordo, as negociações dos planos de cargos, PLR, PPP, AMS, PETOS, parada de manutenção, frequência e teletrabalho, né? Teremos 11 comissões de negociações com o sistema Petrobras. A empresa está propondo um acordo bianual e ainda tem aquilo que a empresa não está propondo, vai implementar por fora do acordo junto com o fechamento do acordo. Primeiro, nesse início de ano, ela melhorou a verba para concessão de nível por mérito de 12 meses para o pessoal do PCR e agora ela está dando 20% de elegíveis de 12 meses para o PCAC. E aqueles que tiverem 36 meses topado no pleno do PCAC vão ser promovidos a sênior. Essa cláusula perdemos no acordo de 2019. A empresa está melhorando a diária de viagem para R$ 205. O teletrabalho vai regularizar como prática permanente o trabalho integral para empregados com deficiências, empregados com filhos de deficiências, empregados com saúde temporária, com restrição de saúde temporária ao trabalho presencial. O pessoal do Espírito Santo descobriu que a empresa estava pagando errado o FGTS. E a empresa reconhece esse erro e vai criar um grupo de trabalho para rediscutir, avaliar dos últimos 5 anos o pagamento do FGTS. Né? E ela se compromete a quitar, coerentizar esse recolhimento do FGTS. PETOS, a empresa está se comprometendo a fazer a gestão junto a PETOS, né? E numa comissão de negociação entre a Petrobras, PETOS e sindicatos, para discutir uma proposta de limitar 40% do benefício líquido do pessoal aposentado, né, ou pensionista, que envolva a AMS, a PETOS e o empréstimo. Né? Muita gente, somando essas 3 rúbricas, chega a descontar 60% a 70% do seu contra-cheque. E limitar a 40% ajuda, mas não resolve. Nós precisamos resolver o problema do PED da PETOS e melhorar a AMS. Por que não resolve? Que provavelmente o empréstimo vai ser afetado. A empresa está se propondo a fazer gestão junto à PETOS para melhorar as condições dos empréstimos e propondo que haja uma gestão junto à PETOS para atendimento presencial aos beneficiários junto às sedes dos sindicatos. Então é uma coisa importante. A companhia está se comprometendo a criar uma comissão tripartite que vai se reunir até 30 dias depois do acordo para apresentar os resultados e a forma de implementação dessas coisas que ela está discutindo. Tá, pessoal? Bom, então é isso. A gente também está propondo uma carta compromisso que diz o seguinte: as reparações que a empresa fez em sua proposta para fechamento do acordo coletivo de trabalho somente iniciam um processo de reconquista de direitos e reconstrução da Petrobras.
compreendendo que há muitos direitos a serem reconquistados, que a Petrobras está sendo disputada pelo Centrão e pelo mercado, diante do indicativo de aceitação da proposta de acordo coletivo, firmamos os seguintes compromissos entre o sindicato e a categoria: seguir a luta em defesa da reconquista de direitos e reconstrução da Petrobras, pela derrubada da CGPA 42, retorno da relação de custeio 70-30, HETT a 100%, pelo fim do banco de horas, pelo fim do SALDA-F, contra a mudança do PHT, valorização salarial, unificação dos planos de cargos, pela nossa proposta adicional de dutos, que inclui a inspeção e SMS, PLR justo e linear, contra o equacionamento do PP1 e recomposição do efetivo e fim do OM. E propomos continuar a luta pela unidade da categoria petroleira e da classe trabalhadora. Avançar a luta pela unidade da categoria petroleira e da classe trabalhadora. Chega de divisão. É necessário mudar o movimento petroleiro nacional para uma nova concepção, com união, força e democracia sindical. Os petroleiros e petroleiras de Duque de Caxias irão abrir esse debate com o conjunto do movimento petroleiro como forma de avançar a organização da categoria petroleira nacionalmente. Essa é a proposta de carta compromisso. Fica aqui um informe um pouco mais detalhado sobre as propostas que a empresa apresentou em mesa de negociação. E vamos para as assembleias.